Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Bom, quarta-feira é sempre dia de darmos uma palavra pastoral, né? Já estamos aí no meio dessa nossa semana, caminhando aí para o final da semana e também para nos alimentarmos novamente da palavra de Deus no domingo. Mas quarta-feira é dia da palavra pastoral. Normalmente eu vou linkar esta palavra pastoral com a pregação do domingo anterior. E no domingo anterior, né, no domingo passado, nós falamos de dois rompimentos de Jesus. Rompimento com o Sinédrio, e aí tem a ver com fé, porque aqueles homens do Sinédrio depositavam a fé neles mesmos e na religião, e Jesus estava reordenando a sua fé para que eles depositassem fé em Cristo. Segundo, o rompimento com o templo. O templo era o acesso a Deus, era o lugar da morada de Deus, e agora Jesus está dizendo o seguinte: o acesso é através de mim, do meu corpo moído em favor de vocês. E é exatamente o que nós vamos falar nessa manhã, o acesso ao trono da graça. Lá em Gênesis 3:24, diz assim: e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, depois que o homem decide andar por conta própria, depois que o homem decide que Deus não é mais o sentido, o significado e o propósito da sua vida, esse homem então é colocado para fora do jardim e Deus coloca uma espada para guardar o caminho. Por quê? Porque como Deus foi ofendido, como Deus foi traído, não adiantava o homem apenas pedir perdão. Precisava haver uma reparação, ou seja, alguém deveria reparar o erro. Mas para reparar o erro, teria que enfrentar esta espada que Tim Keller vai chamar da espada da justiça de Deus. E quem poderia enfrentar essa espada? De fato, ninguém. Porém, Jesus, ele enfrenta essa espada, ele enfrenta a morte para vencer essa espada, ou satisfazer a espada, a justiça de Deus, e aí abrir esse caminho de novo, esse acesso de volta ao trono da graça. Ou seja, Jesus enfrentou a espada por mim e também por você. A justiça de Deus foi satisfeita e agora temos acesso à presença do Pai. Podemos voltar ao jardim, podemos nos aproximar do trono da graça, podemos nos achegar de novo a Deus pelo novo e vivo caminho que é através de Jesus Cristo. E o que isso significa? Basicamente três coisas. Primeiro, o acesso ao jardim foi reaberto definitivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. O que nós queremos dizer com isso? Que nós não precisamos mais sacrificar, que nós não precisamos mais morrer. Por quê? Porque Jesus, ele foi definitivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi definitivamente o sacrifício que iria satisfazer a justiça divina. Ou seja, o caminho está definitivamente aberto, e aberto pelo sangue do Cordeiro. Nós não precisamos mais esperar esse acesso ser aberto. Na verdade, o diabo tenta nos afastar disso, especialmente quando pecamos. Ele diz o seguinte: o caminho fechou. Por quê? Porque você pecou, mas o caminho não foi aberto pela minha santidade, mas foi aberto pela santidade de Cristo. Logo, ele não pode ser fechado por nada do que eu faço. Segundo, o Evangelho nos leva, ou essa verdade do acesso, né, nos leva a agir corretamente, não por nós mesmos, e sim por Cristo. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque o acesso a Deus foi aberto pelo sacrifício de Cristo. E nós podemos agir corretamente, sermos bons cristãos, sermos boas pessoas, não por nós mesmos. Porque quando fazemos isso, nós estamos agindo ou usando Deus para nossa satisfação própria. Paulo ensinou isso em Efésios 5:22. Ele fala assim: maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a motivação para a mudança de comportamento, no caso do versículo, o amor à esposa, não deveria ser ame a sua esposa para que ela te ame de volta. Não,
porque aí seria uma motivação egoísta. Eu amo para obter algo. Mas Paulo fala, ame porque Cristo morreu pela igreja. Ame porque Cristo morreu por você. Então, os nossos comportamentos, sejam eles quais forem, devem ser modificados não por vontade própria, mas por amor a Jesus e para ficarmos parecidos com aquele que nos salvou. E terceiro, quando abraçamos com força estas verdades, nosso coração não é refreado, mas sua inclinação natural é transformada. O que queremos dizer com isso é o seguinte: quando nós abraçamos essa verdade de que Cristo nos abriu um acesso e de que eu posso mudar os meus comportamentos, não para mim mesmo, não de forma egoísta, mas sim para ficar parecido com aquele que tanto me amou, o meu coração de fato ele é transformado. Porque eu posso mudar o meu comportamento, e quando eu mudo o meu comportamento baseado nas minhas motivações próprias, eu de fato não mudo, eu apenas refreio a tendência natural do meu coração, que é ser egoísta. Agora, quando eu penso em Jesus, quando eu penso que eu mudo o meu comportamento para satisfazer aquele que me amou, eu estou não só mudando o meu comportamento, mas eu estou também transformando o meu coração. Porque o meu coração não é egoísta, não vai pensar em mim mesmo, mas vai pensar naquele que tanto me amou. Então é isso, pessoal. Viva como quem tem acesso a Deus, viva como quem realmente entrou diante do trono da graça. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus e Deus nos abençoe.